Mateus 5, dos versículos 27 até o versículo 32, o Senhor Jesus diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se peca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se peca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O Senhor Jesus toca no assunto do adultério. Ele começa, em primeiro lugar, citando a lei de Moisés. Quando ele faz a declaração, ouviste o que foi dito, ele está citando o Êxodo capítulo 20, versículo 14, que diz: não adulterarás. Agora, o Senhor Jesus, ele faz uma relação entre um adultério literal, de envolvimento físico, de contato físico e sexual entre duas pessoas, mas ele também fala a respeito de algo que tem a ver com o padrão da nova aliança. Jesus disse aos seus seguidores: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês de modo algum vão entrar no reino de Deus. Jesus estabelece um novo padrão de conduta, de comportamento, que tem a ver não apenas com simplesmente o mero comportamento em si, mas o reflexo que isso deve ser da manifestação da natureza de Deus, da natureza de um Deus santo. Observe que Jesus diz: olha, embora para o antigo foi dito não adultere, eu quero dizer para você, se você olhar, mesmo que você não teve um envolvimento físico, se você olhar com intenção impura no coração, você já cometeu o adultério. Do que é que Jesus está falando? É como se ele unificasse 2 dos 10 mandamentos. Porque além do mandamento de não adulterar, Êxodo capítulo 20, versículo 17, também dizia: não cobiçarás. Entre as várias coisas que Deus relaciona para não cobiçar a casa do próximo, o animal do próximo, Deus diz o seguinte: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Até porque, normalmente, o que terminava em adultério, como foi com o exemplo de Davi, começava com a cobiça. Mas ainda assim eram 2 mandamentos distintos, portanto eram 2 pecados completamente distintos. É como se Jesus unificasse as duas coisas e dissesse: se você olhar com intenção impura no seu coração, você já cometeu pecado. Então nós precisamos reconhecer que Jesus está distinguindo, na verdade, 2 tipos de adultério. Embora os 2 possam ser chamados de adultério, eu quero distingui-lo como tipos distintos, porque eles têm consequências distintas. É lógico que, embora alguém está olhando para uma pessoa com intenção impura no seu coração, ele já pecou dentro de si, o pecado ainda é só dessa pessoa. Quando falamos de um adultério físico e literal, nós temos 2 pessoas envolvidas no pecado. As consequências, a repercussão é diferente. No entanto, nós não podemos apenas nos esconder no fato de que são tipos distintos, como se um fosse tolerável e o outro não. Assim como quando Jesus mostra que a falta de perdão é muito parecido com o homicídio, embora a gente olhe e diga os 2 são distintos, Jesus está fazendo isso para tentar não amenizar o que é o homicídio. Mas Jesus faz a relação com a falta de perdão para mostrar quão sério e quão grave é a falta de perdão. Acredito que da mesma forma, quando Jesus está falando sobre isso, ele mostra que o que ele queria não era apenas que a gente se sujeitasse a regras, mas o que ele quer é que o Evangelho nos transforme do lado de dentro. Ele não quer apenas que o homem se prenda numa condição onde ele diga: eu não posso nunca jamais adulterar, mas alimente o adultério dentro de si, porque isso estará comprometendo o seu coração, isso estará afetando a sua relação com Deus, vai impedi-lo de manifestar a natureza de Deus na terra. Jesus não veio apenas estabelecendo um padrão de exigência maior. Ele quer nos levar a um lugar onde o controle de Deus nas nossas vidas seja de fato muito maior. Então, algo que eu e você precisamos levar em conta é que o adultério pode ser cometido com os olhos. Acredito que outra coisa importante de distinguirmos é quando Jesus fala sobre olhar para uma mulher com intenção impura. Ele não fala apenas de olhar, ele fala de olhar com intenção impura. Eu gostei muito de um artigo do pastor Cote, que eu incluí no meu livro O Propósito da Família, quando ele faz essa distinção de alguém que lida com a tentação, e ser tentado não é pecar,
A Bíblia diz que Jesus foi tentado, mas que ele nunca pecou. E alguém que olha com intenção impura, isso é diferente. Intenção impura é diferente de atração. Quando alguém percebe a atração e ela está ainda na fase da tentação, é hora de um posicionamento de cortar esse mal pela raiz. Agora, intenção impura é quando talvez a gente se sentindo confortável porque ninguém percebe o que estamos pensando, a gente se dá o direito de entregar na nossa mente, na nossa imaginação, aos pecados que talvez não teríamos coragem ou oportunidade de, literalmente, do lado de fora cometer. No entanto, isso é classificado por Jesus como um outro tipo de adultério. Então nós precisamos levar isso muito a sério. Desde a velha aliança, Deus já havia separado na forma de 2 mandamentos, o não adulterar e o não cobiçar, porque de fato queria levar o homem a um lugar onde ele se protegesse de pecar contra Deus e assim, consequentemente, se afastasse. No Novo Testamento, a Bíblia também enfatiza a concupiscência dos olhos. O apóstolo João escreve, em 1 de João 2, de 15 a 17, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a palavra concupiscência significa desejo. A concupiscência dos olhos também significa cobiça. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Essa cobiça, esse desejo dos olhos, é algo com o qual o homem tinha que lidar desde a velha aliança. No livro de Jó, no capítulo 31, no versículo 1, ele faz a seguinte declaração: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Eu quero ler a tradução da NVI, a Nova Versão Internacional, que apresentou esse texto assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó é considerado e apresentado na Bíblia como um homem justo, como um homem íntegro. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. E nós encontramos, desde então, a declaração de alguém que, querendo honrar a Deus, diz: eu fiz uma aliança. Eu fiz um compromisso com os meus olhos de não colocá-los numa virgem. Isso não significa que ele não enxergaria alguém que passasse na frente. Ele está falando de fixar os olhos. Ele está falando de cobiça. Ele está falando de alimentar no coração os maus pensamentos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos o quão sério isso é, a ponto de Jesus, nesse ensino sobre o adultério, dizer: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Embora Jesus não esteja propondo necessariamente uma mutilação física, nós percebemos que quando Jesus compara o adultério físico e literal de um lado e põe praticamente no mesmo peso da balança do outro lado o adulterar com os olhos, mesmo sem contato físico, ele está dizendo que para pecar nós não precisamos necessariamente de contato físico. Se o problema é a maneira como alguém, ao olhar para uma pessoa, a imagina e consegue, com a sua mente, na fantasia, despila completamente, deixa eu dizer, essa pessoa, mesmo arrancando os olhos, ela ainda vai imaginar isso de alguém que viu ou de alguém que nem vê. Jesus não está propondo necessariamente uma mutilação física. Jesus está nos apresentando o quanto o conceito de nos guardar santo é importante, o valor que isso tem para a nossa vida espiritual. Porque muitas vezes nós defendemos aquilo que tem valor. Criamos proteção nas nossas casas, pagamos seguro para os nossos automóveis, porque queremos proteger patrimônio. Agora, a pergunta é: quanto vale a santidade de Deus na sua vida? Quanto você está disposto a lutar para proteger esse tipo de patrimônio? Não patrimônio natural, mas espiritual, que é a santidade. Se nós entendemos o valor que esse patrimônio espiritual tem, que é a santidade, nós estaremos dispostos a ir até as últimas consequências para lutar e proteger isso. Quando Jesus fala da disposição de tirar um olho, de arrancar uma mão, isso me faz lembrar de uma certa ocasião, quando um irmão me perguntou, eu era ainda um adolescente, e ele me disse: por quanto você venderia o dedo mindinho da sua mão esquerda? Eu falei: eu não venderia. Ele falou: você nem é canhoto, você nem usa tanto a mão esquerda, o dedo mindinho é o que você menos usa, você não venderia por nada? Eu falei: não. Ele falou: se alguém te desse 10 mil dólares, não. 100 mil dólares, não. 1 milhão de dólares, não. E ele foi subindo a proposta. Eu falei: eu não venderia. Ele falou: seu dedo deve valer bastante, hein, para você não aceitar nenhuma proposta dessa. Aí ele olhou para mim e falou: quanto vale a santidade? Porque a Bíblia está dizendo que o dedo da mão que você não entregaria por 1 milhão de dólares, ele deveria ser arrancado com a mão inteira para não pecar.
E aquela ilustração que ele usou, embora dramática, quase exagerada, trouxe um choque dentro de mim, gerou um temor dentro de mim, a ponto de me fazer pensar quanto vale a santidade de Deus. E um dia, meditando no livro de Hebreus, lá no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 4, eu vou ler agora esse texto na NVI, a Bíblia diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A Bíblia está dizendo que a nossa luta contra o pecado tem que ser tão ferrenha que a gente esteja disposto a derramar o sangue, a morrer se for necessário, mas não pecar. A santidade precisa valer na minha e na sua vida mais do que nossos membros. A santidade precisa valer nas nossas vidas mais do que a nossa própria vida. É quando cultivamos esse tipo de mentalidade que então olharemos sempre para o pecado como uma ameaça a uma das coisas que nós temos de mais importante, que é a nossa relação, nosso relacionamento com Deus, que pode ser profundamente comprometido pelo pecado. Qual é a grande consequência do pecado? Além do dano que ele traz para a minha relação com Deus agora, além do dano que ele pode trazer para a minha família e para os próximos. E, infelizmente, tem muita gente fazendo do adultério hoje em dia algo aceitável. Os valores de uma sociedade mudam. O que me assusta é perceber que Abraão falava para sua esposa: olha, quando nós chegarmos no lugar, diga que é minha irmã, porque eu tenho medo que os homens daquele lugar, por não temerem a Deus, me matem para ficar com você. Observe que Abraão estava falando de homens que não temiam a Deus e que não teriam o escrúpulo de cometer um homicídio. Mas sabe qual a razão pela qual eles chegariam ao ponto, estariam dispostos a cometer um homicídio? É porque eles tinham escrúpulos o suficiente para não cometer um adultério. Então eles sabiam, se essa mulher tem marido, nós não podemos tocá-la. Para eles isso era algo sagrado. Eles estavam dispostos a matar o marido para depois que a mulher ficar viúva possuí-la, mas eles não tinham coragem, embora tinham coragem de cometer um homicídio por não temer a Deus, não tinham coragem, mesmo não temendo a Deus, de cometer um adultério. Agora observe nos nossos dias como os valores da nossa sociedade mudou. Parece que errado é quem não adultera, errado é quem não trai. Nós não podemos aceitar esse tipo de valores, nem no adultério literal, muito menos no adultério com os olhos. Porque a grande consequência, Jesus diz, para que não seja lançado todo o teu corpo no inferno. A pior e maior consequência não são apenas os danos do momento na relação com Deus ou na família. É isso comprometer toda a nossa eternidade. Então, o conselho, eu quero terminar com ele, é não ser inconsequente, como Esaú foi. A Bíblia diz em Hebreus 12, 16 e 17, nem haja algum impuro ou profano. A palavra aqui traduzida impuro é pornos, envolve todo tipo de pecado de ordem sexual, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que também, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu tenho visto ao longo da caminhada gente que, como Esaú, foi inconsequente, valorizou mais os prazeres transitórios do pecado, como diz o autor de Hebreus, do que levar em consideração a sua eternidade. Ele vendeu o seu direito de primogenitura, o plano e o projeto de Deus para ele, por um prazer momentâneo. Isso significa que ele não dava valor nenhum ao plano e ao projeto de Deus, a herança que Deus tinha para ele. Quando, na verdade, a Bíblia diz que nós devemos dar a isso um valor tal, a ponto de arrancar membros, se necessário fosse, de morrer, mas não se entregar ao pecado. Alguns têm feito como Esaú, sido inconsequentes, não medem o futuro, medem só o momento, e se vendem por muito pouco, embora não haja muito que compense se vender ao pecado. Eu acredito que o temor de Deus precisa ser alimentado no nosso coração. O propósito dessa palavra não é apontar o dedo para você, nem jogar pedras. É te ajudar a se guardar em vigilância, a entender o quão danoso é o pecado e o quão importante é se guardar para Deus. E eu espero que essa palavra inspire e desperte o seu coração para se voltar a Deus em santidade.